Olá, meus amigos, vamos para mais uma aula de sistemas de automação e nessa aula nós vamos estudar sistemas de acionamento. Basicamente, quando estamos falando de automação, nós estamos falando de três tipos de acionamentos: acionamentos hidráulicos, acionamentos elétricos e acionamentos pneumáticos. Dentro desses três modelos, nós temos basicamente dispositivos de acionamento lineares e rotativos. Dentro dos rotativos, nós temos como exemplo os motores elétricos, os motores hidráulicos ou pneumáticos. Vamos começar pelos motores elétricos. Os motores elétricos são máquinas capazes de transformar energia elétrica em energia mecânica. São divididos basicamente em dois tipos: os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada. Temos ainda uma classificação mais especializada de motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Dentro dos motores de corrente alternada, por exemplo, nós temos os motores monofásicos, que operam nas tensões, geralmente nas tensões 110 e 220. Nós temos os motores trifásicos e nós temos os motores universal. Universal são motores que podem trabalhar tanto com corrente alternada como com corrente contínua. Dentro dos motores de corrente contínua, nós temos os motores de excitação série, de excitação dependente, de excitação composta ou de ímã permanente. Veremos adiante quais são as diferenças entre eles. Motor DC. Ele foi o primeiro a ser utilizado. Este motor ele é fácil controlar a rotação e torque nele. Então, por isso esse motor ele vai ser muito utilizado, por exemplo, em juntas robóticas, em equipamentos eletrônicos. Então, toda vez que você quiser uma automação que você precise de uma precisão elevada, você vai tentar utilizar o motor de corrente contínua. Uma característica dele é que eles têm um custo bem elevado em relação aos outros tipos de acionamento. O motor de corrente contínua é composto de duas estruturas magnéticas, o estator e o rotor. Na verdade, tanto o motor de corrente contínua como o de alternada possuem estator e rotor. O estator ele é o enrolamento de campo ou ímã permanente e o rotor é o enrolamento de armadura. Então aqui nós temos a demonstração do motor, onde vocês podem ver a bobina do estator. Então essa parte de fora é o estator e a bobina do rotor. O rotor ele encaixa perfeito, ele tem que ter um encaixe perfeito, tem que ter uma distância mínima, às vezes próximo da folha de um papel, entre o estator e o rotor, para que o campo magnético consiga fazer esse motor rodar perfeitamente. Basicamente, tanto o rotor como o estator são eletroímãs constituídos de núcleo de ferro com enrolamentos em sua superfície que são alimentados pelo sistema de comutação. Qual seria o sistema de comutação? Seria esse sistema onde há os contatos com a parte externa. Então, os contatos eles vão energizar essas bobinas com corrente elétrica. Isso vai gerar um campo magnético que vai interagir com o campo magnético gerado pelo estator e vai fazer com que esse motor gire. O comutador. Esse sistema é formado por um comutador fixado ao eixo do rotor, o qual possui a superfície cilíndrica com diversas lâminas, às quais são conectadas os enrolamentos do rotor. Então, aqui você vai ter um contato através do que a gente chama de escova. A escova nada mais é que um elemento que é feito de um material que vai se desgastar ao ter contato com o comutador, com essas conexões. Geralmente esse elemento é o carvão
Então o carvão vai se desgastando, mas ele vai promovendo o contato, ele vai se desgastando devido ao atrito, mas ele promove o contato para que a energia elétrica, através desse comutador, que são conexões, que a corrente elétrica através dele chegue às bobinas para poder gerar o campo magnético. Então vejamos aqui uma vista explodida de um motor DC. Como vocês podem ver, nós temos aí os elementos como carcaça, estator, rotor. Nós temos rolamentos, esses rolamentos para conectar o eixo do rotor tem que ser perfeitamente alinhados. Esses rolamentos podem ser trocados por buchas também, depende da aplicabilidade do motor. Basicamente, esse é o modelo de um motor. Então, temos aqui mais uma vista explodida. É muito interessante que os motores industriais, eles têm aqui uma caixa de ligação. Então, nessa caixa de ligação, você vai ver essa caixa de ligação em lugares, por exemplo, em área externa, em área que seja sujeita a muita poeira. Então, você deve considerar escolher motores desse tipo. Também atentar que nós temos sempre a placa do motor. A placa do motor diz se o motor é corrente alternada, corrente contínua, diz várias características como potência, torque, conjugado, entre outros fatores importantes. Então é isso, acabamos aqui. Um forte abraço e bons estudos. Olá meus amigos, vamos para mais uma aula de sistemas de automação. E nessa aula nós vamos estudar sistemas de acionamento. Basicamente, quando estamos falando de automação, nós estamos falando de três tipos de acionamentos: acionamentos hidráulicos, acionamentos elétricos e acionamentos pneumáticos. Dentro desses três modelos, nós temos basicamente dispositivos de acionamento lineares e rotativos. Dentro dos rotativos, nós temos como exemplo os motores elétricos, os motores hidráulicos ou pneumáticos. Vamos começar pelos motores elétricos. Os motores elétricos são máquinas capazes de transformar energia elétrica em energia mecânica. São divididos basicamente em dois tipos: os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada. Temos ainda uma classificação mais especializada de motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Dentro dos motores de corrente alternada, por exemplo, nós temos os motores monofásicos, que operam nas tensões, geralmente nas tensões 110 e 220. Nós temos os motores trifásicos e nós temos os motores universal. Universal são motores que podem trabalhar tanto com corrente alternada como com corrente contínua. Dentro dos motores de corrente contínua, nós temos os motores de excitação série, de excitação dependente, de excitação composta ou de ímã permanente. Veremos adiante quais são as diferenças entre eles. Motor DC. Ele foi o primeiro a ser utilizado. Este motor é fácil controlar a rotação e torque nele. Então, por isso esse motor ele vai ser muito utilizado, por exemplo, em juntas robóticas, em equipamentos eletrônicos. Então, toda vez que você quiser uma automação que você precise de uma precisão elevada, você vai tentar utilizar o motor de corrente contínua. Uma característica dele é que eles têm um custo bem elevado em relação aos outros tipos de acionamento. O motor de corrente contínua é composto de duas estruturas magnéticas, o estator e o rotor. Na verdade, tanto o motor de corrente contínua como o de alternada possuem estator e rotor. O estator ele é o enrolamento de campo ou ímã permanente e o rotor é o enrolamento de armadura. Então aqui nós temos a demonstração do motor
onde vocês podem ver a bobina do estator. Então essa parte de fora é o estator, e a bobina do rotor. O rotor ele encaixa perfeito, ele tem que ter um encaixe perfeito, tem que ter uma distância mínima, às vezes próximo da folha de um papel, entre o estator e o rotor, para que o campo magnético consiga fazer esse motor rodar perfeitamente. Basicamente, tanto o rotor como o estator são eletroímãs constituídos de núcleo de ferro com enrolamentos em sua superfície que são alimentados pelo sistema de comutação. Qual seria o sistema de comutação? Seria esse sistema onde há os contatos com a parte externa. Então, os contatos eles vão energizar essas bobinas com corrente elétrica. Isso vai gerar um campo magnético que vai interagir com o campo magnético gerado pelo estator e vai fazer com que esse motor gire. O comutador. Esse sistema é formado por um comutador fixado ao eixo do rotor, o qual possui a superfície cilíndrica com diversas lâminas, às quais são conectadas os enrolamentos do rotor. Então, aqui você vai ter um contato através do que a gente chama de escova. A escova nada mais é que um elemento que é feito de um material que vai se desgastar ao ter contato com o comutador, com essas conexões. Geralmente esse elemento é o carvão. Então o carvão vai se desgastando, mas ele vai promovendo o contato. Ele vai se desgastando devido ao atrito, mas ele promove o contato para que a energia elétrica, através desse comutador, que são conexões, que a corrente elétrica através dele chegue às bobinas para poder gerar o campo magnético. Então vejamos aqui uma vista explodida de um motor DC. Como vocês podem ver, nós temos aí os elementos como carcaça, estator, rotor. Nós temos rolamentos, esses rolamentos para conectar o eixo do rotor tem que ser perfeitamente alinhados. Esses rolamentos podem ser trocados por buchas também, depende da aplicabilidade do motor. Basicamente, esse é o modelo de um motor. Então, temos aqui mais uma vista explodida. É muito interessante que os motores industriais eles têm aqui uma caixa de ligação. Então, nessa caixa de ligação, você vai ver essa caixa de ligação em lugares, por exemplo, em área externa, em área que seja sujeita a muita poeira. Então, você deve considerar escolher motores desse tipo. Também atentar que nós temos sempre a placa do motor. A placa do motor diz se o motor é corrente alternada, corrente contínua, diz várias características como potência, torque, conjugado, entre outros fatores importantes. Princípio de funcionamento. Então o que acontece é o seguinte: a função do estator é gerar um campo magnético estático que atravesse a bobina do rotor. Então nós temos aqui, por exemplo, conectando aqui uma fonte, nós teremos aqui a corrente elétrica. Essa corrente vai vir através das escovas, pelo comutador, e vai circular nas bobinas. Quando nós temos em um fio uma corrente circulando nele, e esse fio está sujeito ao campo magnético, nós temos a geração de uma força magnética. Então, a função do estator vai ser gerar o campo magnético, B. A função da bateria ligado à bobina vai ser gerar corrente, e isso vai gerar uma força elétrica.
uma força magnética, quer dizer. Então nós teremos força em uma ponta da bobina e teremos uma força em outra ponta. Isso produz um binário de forças que vai fazer o motor girar, Então esse é o princípio de funcionamento do motor. Então observe que esse binário de forças é obtido você utilizando aqui a regra da mão esquerda, né? A regra da mão esquerda. E essa força magnética, em termos básicos, ela é obtida através do produto entre o campo magnético, a corrente, o comprimento do fio e o seno do ângulo de rotação aí da corrente elétrica em relação ao campo magnético. Nesse caso aqui vai ser, para essas duas laterais, vai ser 90 graus. Então aqui você pode ver perfeitamente, ó, a corrente e os binários de força fazendo aqui o movimento do motor. Uma coisa interessante então nós temos aqui um movimento com um conjunto de bobinas. Quando ele chegar aqui nessa parte de cima, ó, vai ter uma hora aqui, se você aplicar a regra da mão esquerda aqui, você vai ver que não temos nenhuma força. Então nesse momento aqui nessa parte de cima, o motor vai continuar girando por inércia, mas vai ter um tranco aqui em cima. Então ele vai girar por inércia, tá? Mas vai ter um ponto que não tem força. Então para você melhorar o funcionamento desse motor, você vai colocando várias bobinas no rotor, Observe que o comutador também aumenta. Nós temos um par no comutador, cada par é uma bobina. Então por isso que nós temos várias entradas e aqui nós temos várias bobinas. O que nós podemos fazer com isso? Melhorar a qualidade da rotação do rotor. E aí uma coisa interessante como eu falei, nós temos aqui a escova. Você pode ver que essas escovas elas vão desgastando com o tempo. Então elas são feitas de carvão para que seja feito um contato entre a fonte e a bobina do rotor, para que haja a circulação de corrente. Mas essas escovas vão gastando com o tempo. E é ideal que, se você trabalha em uma empresa que utiliza esse tipo de motor DC, motor com escova, você faça uma manutenção preventiva. Também às vezes nós temos problemas na mola, se tem uma área que é uma área úmida, então essa mola ela pode enferrujar e aí pode diminuir a pressão da escova no comutador, causando o não funcionamento desse tipo de motor. Esse campo magnético gerado pelo estator, ele pode ser feito através de ímãs permanentes ou através de bobinas também. Então você pode ligar a fonte nas bobinas do estator para gerar um campo e também ligar as fontes no comutador para gerar a corrente elétrica, nas bobinas. Então daí nós teremos dois tipos, nós teremos o motor em paralelo e o motor em série, motor em paralelo. Então, o que significa isso? Motor em série e motor em paralelo. Motor paralelo significa que as bobinas do rotor e do estator são ligadas em paralelo. E o motor série significa que você vai ligar a corrente no rotor, e aí quando sair você vai ligar no estator e depois só que você vai ligar na fonte. Então eles vão estar ligados, as bobinas tanto do estator como do rotor estarão ligadas em série. Então tá aqui a representação esquemática do motor série, como você pode ver. Então nós temos aí a corrente chegando no comutador, indo da outra ponta do comutador para o estator e depois voltando para a fonte.
E aqui nós temos o gráfico do conjugado, tá? Que é a relação entre corrente e torque desse motor DC funcionando. A modelagem desses motores é feita através de equações de circuitos RL, tá? Então, o L, a bobina, vai representar o estator ou o rotor. Então nós teremos vários fatores, como tensão de armadura, corrente de armadura, indutância do enrolamento, resistência do enrolamento de armadura, tensão induzida na armadura, entre outras. Motor de derivação shunt. Então o motor de shunt ele é um motor tem um torque menor de partida, porém é menos sensível à variação de carga no seu eixo. Então você pode fazer essa ligação desse motor, a gente chama em paralelo, para que você tenha uma menor variação quando houver carga na partida. Tensão induzida. Então o que é tensão induzida? A tensão induzida ela vai ocorrer porque só de o fato de você ter uma bobina girando em um campo magnético, você vai, com isso, vai gerar uma outra tensão induzida. Vai gerar uma outra tensão induzida. Então, se você só rodar, por exemplo, se você rodar essa bobina sem ligar uma bateria, se você rodar na ponta que seria ligada à bateria, você vai ter uma tensão induzida. E essa tensão induzida é chamada tensão induzida de retorno. O motor composto ou misto, ele apresenta as duas características, série e paralelo. Ele possui dois enrolamentos de indutor, um série com o enrolamento induzido e o outro em paralelo. Ou seja, então você tem lá você tem rotor, vocês viram que podemos ter várias bobinas. Então nós temos aqui no motor composto as duas ligações. Esse tipo de motor tem como característica manter firme a sua velocidade ao estar operando com carga. Por isso, esse motor composto é muito usado em acionamento de máquinas que são submetidas a bruscas variações de carga, como prensas e tesouras mecânicas. Então o ideal é que você conheça as diferenças desse tipo de motor para quando você estiver resolvendo algum problema de automação que envolva carga, você saiba escolher qual é o melhor tipo de motor. Nós temos também um motor de excitação dependente. Então nesse tipo de motor nós podemos ter ele ligado em série, paralelo, porém as fontes de energia são independentes. Vocês viram lá que eles têm fontes, a mesma fonte, né? Então aqui nós temos o estator sendo ligado com uma fonte e o rotor sendo ligado com outra fonte. Esse tipo de motor é muito utilizado em acionamento de máquinas operatriz, como por exemplo ferramentas de avanço, bombas de pistão, compressores, entre outras aplicações, que é necessário um torque constante. Então nós temos aqui manter um torque constante em toda a faixa de rotação. Então aqui eu tenho uma série de quadros, vocês podem dar uma olhada em um resuminho, tá? Dessas características dos motores DC. Aqueles motores que nós acabamos de ver são os motores DC com escova. Nós temos também os motores sem escova, ou brushless. Então esses tipos de motores são similares aos motores de corrente contínua tradicionais com escova, porém são comutados eletronicamente, tá? Então nós não teremos ali o contato da escova com o rotor. Nós vamos já ver como é que ele vai funcionar. Ele é mais eficiente, necessita de menos manutenção, menor geração de ruído, possui maior densidade de potência, faixa de velocidade, comparado com outros motores de comutação por escovas, tá? Então a grande característica dele é a manutenção menor. Então ele é muito usado em drones, aeromodelos, além de ter grande velocidade de rotação, né? Um dos problemas desse motor é o torque.
Então o torque dele não chega a ser tão bom quanto o outro. Então, como vocês podem ver aqui, o que acontece? Nós temos aqui vários polos no estator, vários polos de bobina. E dentro nós temos um rotor feito de ímã permanente. Então, você precisa variar o campo magnético, rotacionar o campo magnético dessas bobinas para poder fazer ele se movimentar, o rotor. Então, como você vai fazer isso? Gerando pulsos. Então, através de pulso, você vai controlar a ligação desses polos para poder fazer o rotor girar. Então, aqui você pode ver melhor nessa animação como que ele está funcionando. Então, o rotor tem vários ímãs e através da ligação de alguns ímãs ele vai sempre buscar a posição. O motor sem escova também, nós temos aqui dentro dessa categoria, nós temos um motor de passo. Como você pode ver, ele tem o mesmo funcionamento, né? Ele não tem escova, não precisa de escova, porque a ligação ela é feita toda no estator. E aí você vai mudando os polos do estator para poder gerar o movimento do motor de passo. E aí aquela característica, ele tem torque baixo, né? Ele é muito utilizado em aplicações eletrônicas, então impressora 3D, sistemas robóticos, controle de posição, por exemplo, utilizando ali um encoder, né? Então pode fazer controle de posição. Enfim, quando você quiser uma precisão extrema ali, precisão boa, e não precisar de torque, você pode usar aí um motor de passo. Nós temos o servomotor, que ele tem o mesmo princípio de funcionamento do motor de passo, mas o servomotor ele tem uma característica interessante, que ele tem ali um sistema de engrenagem, tá? De redução de velocidade, fazendo com que nós temos aí um aumento de torque. Então o servomotor geralmente ele trabalha ali com um ângulo de 180 graus, tá certo? Então ele trabalha com um ângulo de 180 graus, ele é projetado para fazer um giro de 180 e voltar. Algumas observações gerais. Então, os motores DC eles garantem regulagem precisa da velocidade, aceleração e conjugado de torque. Eles vêm sendo substituídos por motores AC e inversores de frequência, né? Por quê? Porque motor AC ele tem uma manutenção muito mais baixa, ele é muito mais barato. E aí com o inversor de frequência ficou mais fácil controlar a velocidade desses motores AC. Porém, seu emprego ainda é vantajoso em máquinas de papel de pressão, máquinas de teste, bobinado, laminadoras, extrusoras, prensa, equipamentos eletrônicos, qualquer tipo de automação que não precise de muito que não precise assim, de pouco torque, que não precise de muito torque, você vai utilizar ali um motor de passo, um motor sem escova, né? Que vai ser muito útil. Ou se você precisar de um controle extremo de velocidade, aí você vai para o motor com escova, né? Você vai com o motor com escova, vai para o motor com rotor, estator com bobinas independentes. Aí se você precisar de um torque maior, de um controle alto, né? Então você pode conseguir através desse tipo de ligações. Possui torque de partida, aceleração e aceleração elevado, é capaz de realizar inversões rápidas, tem uma vasta gama de controle de velocidade e torque. Uma variação de velocidade de 4:1 é obtida facilmente com resistores e de 40:1 com dispositivos eletrônicos, né? Aqueles dispositivos chamados de controladores de potência, né? PWMs. O torque máximo ele vai ser limitado pela comutação e não por aquecimento como em outras máquinas. Característica, né, que como devido a essa comutação nós temos aqui muita manutenção, tá? Então quando nós falamos de torque elevado, a manutenção em relação aos motores AC, principalmente motores trifásicos, os MITs, é muito alto. Já nos motores AC nós temos a mesma construção, estator, rotor. A diferença é que aqui nós temos a utilização de corrente alternada. Então, para que a corrente alternada produza aqui
um campo girante, nós temos algumas peculiaridades. Como você pode ver, os componentes terão basicamente os mesmos do motor DC, né? Teremos carcaça, teremos o rotor com seu núcleo magnético, nós teremos ali um rolamento trifásico, tampa dianteira, enfim, teremos aqui coisas parecidas. O motor de indução trifásico, então esse aqui é o mais vantajoso. Então eu posso afirmar com certeza que em aplicações que precisam de torque na indústria, problemas que você tiver de resolver futuramente que precisem levantar carga, você vai utilizar um motor trifásico ou o famoso MIT. Quais são as características dele? Partida muito simples, ruído menor, menor custo, menor manutenção, enfim, são muitas características. Grupo, nós temos o motor síncrono, funciona com velocidade fixa ou invariável, é utilizado somente para grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores. Então o motor síncrono vai ser utilizado para grandes potências. Ou quando a gente necessita de uma velocidade invariável. Então o motor síncrono, o que acontece com o motor síncrono? Nós teremos ali, é um motor CA, né? Que nós teremos ali uma alimentação do rotor. Nós teremos uma alimentação do rotor através dos reostatos. Então ele vai incorrer ali no mesmo problema dos motores DC, tá? De gasto, de custo, mas você vai conseguir aí ter uma velocidade, um controle de velocidade muito maior. E o motor assíncrono, então quando você estiver escutando motor assíncrono, nós estamos falando do motor que funciona com uma velocidade constante também, ali próximo da constante, só que o rotor dele não é alimentado. Então o exemplo maior do motor de trifásico é o motor com rotor de gaiola, nós vamos já ver. Então ele é muito utilizado. Esse aqui, o motor assíncrono, o MIT, motor de indução trifásica assíncrono, é o mais utilizado. Eu posso dizer, afirmar para vocês que hoje na indústria, quando a gente fala de levantamento de carga, de automação assim, mais pesada, o motor, o MIT assíncrono, é o 90% dos casos é ele que é utilizado. Então simplicidade, robustez, baixo custo, é o motor mais utilizado de todos. Então aqui nós podemos calcular aqui a rotação, a rotação do rotor, né? Ela vai ser diretamente proporcional à frequência da corrente no estator e inversamente proporcional ao número de polos magnéticos do motor. Então, o motor lá no estator pode ter vários polos magnéticos, Então a velocidade dele vai depender da frequência da rede, frequência que está alimentando. Aqui pra gente ela é 60 Hz, por exemplo, né? Mas sempre tem ali uma gama de variação, né? Então o ideal é que seja 60 Hz. E P vai ser o número de polos, Então você vai ter motor, com 2 polos, com 6 polos, com 4 polos. Então cada par de polo norte e sul vai ser vão ser 2 polos. Então tá aqui uma animação do motor, do campo girante gerado no estator. Então quando o rotor entra no estator, esse campo girante vai fazer com que ele gire. E observe aqui que nós não temos nenhuma conexão no rotor. Então esse aqui é um motor assíncrono. E aí o motor assíncrono, né, que ele é chamado muito de motor de gaiola, porque pelo formato dessa gaiola. Você vendo aqui pelo corte de frente, dá para ver melhor ele funcionando. Aqui, por exemplo, nós temos um motor de 3 polos. E aqui nós temos aqui um exemplo aqui de um motor assíncrono com rotor com ímãs permanente. Então esse motor ele não tem a gaiola, ele tem ali
ímãs permanentes para melhorar a qualidade de rotação dele. Motor de anéis ou com rotor bobinado. Então nós temos, ele vai ser utilizado em cargas de alta inércia, conjugados de partida elevados. Conjugados de partida elevados. O que são os conjugados de partida elevados? São conjugados em que nós precisamos na partida ter a partida com corrente alta e torque alto. Partidas suaves. Rotor bobinado é constituído por um núcleo de chapas de aço silício isoladas entre si. Então, nós temos o rotor bobinado constituído por esse núcleo de chapas de aço, tá? Silício. Então, nós temos ali as bobinas nesse núcleo, sobre o qual são alojadas as espiras que constituem o rolamento. Então, observe aqui o rotor bobinado. Então, você já deve ter visto muito isso aí, resolvendo algum problema aí de automação nessa área de carga. Então vocês podem ver que nós temos aqui os ferros silício e as bobinas enroladas nele. É interessante que essas bobinas são feitas de fios de cobre invernizados para que não haja curto-circuito, tá certo? Então esses fios têm que ser invernizados. Então tá aqui, nós temos aqui a ligação aqui de um motor síncrono, tá? Então esse aqui é um exemplo do motor síncrono. Nós temos aqui o reostato ou resistência rotórica. Então ela é utilizada para controlar ali, para suavizar a partida. Então se você tem ali um torque baixo, por exemplo, e aí devido à corrente alta você pode ter um tranco, então você pode controlar ali a corrente para suavizar a partida, por exemplo. Motor trifásico de múltiplas velocidades. Então, para cada rotação, a potência e a corrente são diferentes. Existem dois tipos de motores trifásicos de múltipla velocidade. Temos o motor de enrolamentos separados e o motor da Lander. Então tá aqui, nós podemos ver o motor de enrolamento separado. Então nós teremos aqui as bobinas de baixa e as bobinas de alta. Então ou seja, nós teremos dois tipos de transformação diferentes, tá? Então nós temos bobinas de alta e bobinas de baixa. Uma coisa interessante desse tipo de motor é que ele não vai ligar a baixa e alta ao mesmo tempo. Como que você pode identificar esse motor? Na placa do motor vai ter lá, vai ter uma ligação, separação. Então vai ter três bornes para você ligar as três fases quando você quiser baixa, e você ligar as três fases quando você quiser alta. Como que você vai fazer a automação desse motor? Através de comandos elétricos, ou você pode utilizar só comandos para fazer essa automação, por exemplo, ou você pode utilizar um CLP ligado a comandos elétricos para fazer esse tipo de ligação. O motor da Lander, ele possui enrolamento especial, o qual recebe dois tipos de conexões, o que possibilita alterar a quantidade de polos, tá? Então nós podemos variar ali as ligações dos pinos. Então você tem lá as três fases ligadas nos bornes do motor. Então a gente pode trocar essa posição, posição e alterar a quantidade de polos. É possível se obter duas velocidades distintas, mas sempre com relação 1:2. Sempre com relação 1:2. Dentro dos acionamentos hidráulicos, os principais componentes são motor, cilindro, bomba de óleo, válvula e tanque de óleo. Então todo dispositivo hidráulico ele vai ter que ser composto por essas partes, né? Você vai ter que ter o tanque, você vai ter que ter a bomba. Qual é a função da bomba? É fazer a pressurização do óleo, né? E aí você vai ter o cilindro,
vai ter válvula de controle para entrada e saída do fluido para fazer o movimento desejado, tá certo? E aí, com essa aplicação da entrada e saída do fluido, você vai utilizar isso aí em algum atuador que pode ser tanto rotativo quanto linear, né? Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, um motor, tá? Um motor de palhetas. Onde vocês podem ver aqui a entrada, né? O fluido vai circular aqui no motor e vai sair aqui na saída, tá certo? A representação dele será essa daqui do lado, tá? Então, como vocês podem ver, isso aqui vai causar rotação no eixo, rotação no eixo. Aqui nós temos aqui outro dispositivo, tá? Outro dispositivo similar ao anterior. E aqui é o exemplo dele fechado, né? Então, você vai ver a entrada de fluido. Geralmente nós temos entrada e saída de fluido, tá? Aqui um exemplo de um dispositivo hidráulico linear, né? E aqui para terminar essa parte de acionamento, nós temos aqui as válvulas, né? Então basicamente a válvula ela vai ter, geralmente ela vai ser um motor elétrico utilizado para fazer o giro ali do registro da válvula. Basicamente é isso.